Olá, então retornando aqui no Workbench, nós estamos com outro modelo já aberto aqui. Então vamos criar um arquivo novo, um projeto novo de modelo de dados que vai servir para um nosso banco de dados que vai armazenar informações sobre um clube. Então, como a gente pensa em clube, né, a gente tem que imaginar quais são o domínio de dados que é necessário para armazenar. Em muitos casos, você já vai receber isso pronto, ou mesmo já vai instalar um sistema já com as tabelas prontas. Isso estou falando como um DBA. Mas aqui no caso, a gente vai trabalhar aqui como um projetista, certo? Então você ou pode participar de reuniões para já entendendo o negócio e a necessidade do cliente, ou você pode, por exemplo, receber uma documentação pronta, casos de usos, um diagrama de fluxo de dados, enfim, documentação para te dar de base para fazer um modelo de dados que atenda os requisitos de negócio, certo? Dentro do conceito da modelagem de dados, né? Onde você tenta colocar um conjunto de informações, um domínio de informações dentro de tabelas específicas, para a gente não misturar informações que fazem parte naturalmente de um conjunto de informações dentro de uma tabela que tem como objetivo armazenar dados de um outro conjunto de informações, certo? Exemplo, eu não vou armazenar dados de produtos, muitas vezes, dentro de uma tabela de clientes, né? Certo? Eu vou ter uma tabela de clientes para armazenar os dados que tem a ver com o cliente, o nome, endereço, telefone, e eu vou ter uma tabela de produtos para armazenar informações sobre o produto, o nome do produto, o preço do produto, e depois, de alguma forma, vou tentar relacionar isso dentro de uma lógica, né? Se a lógica for cliente compra produto, isso existe uma relação conceitual, né, que a gente vai ter que criar isso para armazenar e deixar armazenado, persistido no banco, essa relação. Então vamos ter que ter uma tabela muitas vezes. Ou não, podemos aproveitar uma das duas tabelas para colocar uma chave para relacionar essas duas tabelas, para que depois a gente consiga saber que um cliente comprou um produto, certo? Então esse é um exemplo bem geral. No caso aqui, nós vamos trabalhar com clube, que nós recebemos um pedido para fazer um banco de dados de clube. Então, quando você pensa em clube, de cara você pensa em sócios, né? Todo clube tem sócios. E geralmente os sócios têm seus dependentes, não é isso? Bom, a gente sabe também que sócios têm que pagar todo mês, porque senão ele não consegue entrar no clube. Bom, então você já sabe que existe sócio, que eu tenho que guardar informações sobre sócio. Mas que informações sobre sócio é essa? Bom, eu sei o nome, preciso ter o nome dele. Eu preciso saber onde que esse sócio mora, até para mandar uma cobrança. Eu preciso ter o telefone desse sócio. Eu preciso saber, por exemplo, quais são os nomes dos filhos do sócio, ou da esposa do sócio, ou do marido do sócio, né? Enfim, ou do companheiro do sócio, ou da companheira do sócio. A gente tem que ter isso guardado, isso no banco de dados, para saber, por exemplo, quais sócios podem entrar no clube, ou seus dependentes, né, para gerar uma carteirinha para ele. E eu preciso saber também se o sócio está em dia com seus pagamentos. Então eu já sei que eu vou ter que ter um local para armazenar as informações de sócio, um local para armazenar as informações de pagamento, um local para armazenar as informações de dependente, um local para armazenar as informações dos seus contatos, telefone, e-mail, telefone, o endereço que ele mora, enfim, isso é o básico, né? É o básico que você de cara você tem que já pensar. E você vai guardar isso em tabelas. Agora eu não vou guardar isso tudo numa tabela só. É como se eu tivesse colocar isso tudo numa planilha só. Imagina, você tem uma linha que vai falar o sócio, né? Uma planilha do Excel, sócio lá, Maria, o endereço da Maria e tal, e na frente, na mesma linha, o nome, por exemplo, de um dependente. Certo? Se ele tiver 10 dependentes, eu tenho que fazer o quê? Botar entre vírgula, numa linha, o nome de cada dependente? Não funciona assim.
certo? Ou eu teria que repetir a mesma linha numa planilha Excel várias vezes no sócio, só para colocar o nome, né, do dependente diferente, várias linhas. E aí piora, porque eu tenho o dependente ou o sócio pode ter endereços diferentes. Eu vou repetir várias vezes o endereço numa planilha do mesmo sócio, né, para mudar o endereço. Então, para isso, a gente cria um modelo de dados pensando em cada coisa no seu lugar, cada conjunto de informações na sua tabela. Bom, então como é que a gente cria aqui? Eu estou aqui no Workbench, vamos criar então um modelo. Eu vou fechar esse modelo aqui, ó, basta eu clicar aqui nesse X. Aqui ele mostra quais são os modelos que já estavam abertos. Aqui vai aparecer vários modelos de dados. Então o Workbench é uma ferramenta legal, porque eu posso criar vários modelos e ir abrindo esses modelos como arquivos que vão estar no Windows. Tá? Vou fechar aqui, que não vai ser o caso, não precisar. Não vou salvar. Eu estou aqui por trás, ó, eu estou aqui com o Workbench, com minha base de dados. Mas a base de dados, lembra, ela não está aqui. Essa é apenas uma ferramenta client. O Workbench é uma ferramenta client, existem outras, né? PHPadmin, RAID, tem várias ferramentas. Essa é a da Oracle, o Workbench, que eu conecto já ao banco de dados, ao serviço do banco de dados, que vai estar rodando no servidor. E daqui eu administro os meus bancos, eu crio tabelas, eu faço inserção, eu faço backup, uma cópia de segurança, eu faço uma reindexação, né, para tornar o banco mais rápido. Eu posso fazer um conjunto de tarefas aqui. Mas eu poderia fazer isso tudo também em linha de comando, no Linux ou no DOS. Esses mesmos comandos eu posso abrir uma ferramenta aqui, client no DOS, e eu posso executar isso tudo via linha de comando. O Workbench ele traz facilidades gráficas aqui. E uma dessas facilidades é poder criar um modelo de dados. A maioria das ferramentas de clientes que acessam um banco de dados não traz essa facilidade de poder criar um modelo de dados físicos e daqui fazer um forward, né, gerar um banco. Ou ler um script e fazer uma engenharia reversa para criar um modelo de dados aqui na tela, a partir de um script SQL. O Workbench tem essa facilidade para a gente. Tá? Bom, então como é que a gente cria o nosso primeiro modelo? Muito simples. Você vai vir aqui em File, e aqui, ó, primeira coisa logo de cara, ó, New Model, novo modelo. Eu poderia também abrir um modelo existente aqui, ó, Open Model. Se eu clicar aqui em Open Model, olha aqui, ó, meu modelo que eu salvei. Ó. Esse foi o modelo que nós estávamos trabalhando. Aqui, ó. Ele já vai abrir. Está aqui, ó. O modelo está aqui. Eu poderia, inclusive, abrir do próprio DOS. Eu posso vir aqui, ó, e clicar no próprio DOS. Certo? E daqui já abrir o modelo. Posso vir aqui, ó, Model. Está aberto já. Ele vai reclamar que está aberto, mas ele já abre. Ele já abre o modelo. Ele nem tenta conectar no banco, no servidor, porque eu estou só abrindo o modelo aqui. E daqui eu posso trabalhar no modelo sem estar conectado no banco de dados. Certo? Então eu vou fechar. Estou aqui com o nosso Workbench. E agora vamos criar nosso primeiro modelo. Vamos começar a desenvolver o nosso modelo. Então, File, New Model. Ele vai abrir aquela mesma telinha aqui, ó. E aqui eu vou clicar aqui, ó, Add Diagram. Ou seja, acrescente um diagrama. Vamos criar um diagrama novo, que vai ser o nosso modelo de dados. Nosso MER, né? Modelo de entidades e relacionamentos. Então, clico aqui 2 vezes. Olha aqui, já está com a telinha aberta para a gente criar o nosso modelo. Lembrando aqui, ó, se eu clicar aqui nesse botãozinho aqui, ó, ele vai fechar essa janela. Muitas vezes isso é útil, se for um modelo muito grande. Às vezes você recebe um modelo de dados de uma empresa e tudo grande, você precisa até mesmo estudar as relações entre as tabelas. Às vezes, como DBA, você recebe um pedido, olha, eu preciso de uma consulta. E você não sabe nem como é que as tabelas se relacionam. Mas se você lê um modelo de dados pronto, você já consegue enxergar como é que 2 tabelas se relacionam. Ah, essa tabela aqui de funcionário se relaciona com essa tabela de endereço. Está aqui os campos em comum. Então você consegue depois fazer uma consulta, até mesmo a view, que a gente vai ver,
fazendo um join entre duas tabelas, porque você viu, em termos de gráfico, aqui no modelo, no diagrama, que existe uma relação entre duas tabelas, tá bom? A gente vai ver isso aqui quando nós criarmos o modelo. Isso facilita muito a vida até do DBA para fazer joins entre tabelas, certo? Da mesma forma aqui, eu posso esconder essa parte da esquerda. Vem aqui, ó, clico aqui, ele esconde, isso amplia o modelo. Bom, como é que a gente cria agora a nossa primeira tabela? Eu tenho aqui, ó, elementos, objetos, que vai nos possibilitar criar tabelas. Então, qual é o primeiro elemento aqui para criar uma tabela? Qual é o elemento? Esse aqui, ó. Place a new table. Coloque uma nova tabela. Então, eu vou clicar aqui, certo? E vou dar um clique aqui dentro. Olha, já colocou aqui uma tabela. Table 1. Bom, Table 1 não faz sentido. Vamos dar um nome lógico para uma tabela. Essa vai ser a tabela principal do nosso sistema. Vamos começar aqui a criar uma tabela de sócio, onde nós vamos armazenar informações sobre sócio. Então eu dou 2 cliques aqui, ele vai abrir uma aba aqui embaixo, eu venho aqui, ó, eu digito sócio, sócio. Pronto, está criado aqui. E aqui, ó, eu já crio as colunas. Então, por exemplo, como eu falei, uma das primeiras regras, a primeira forma normal, né, a gente tem que atender. Toda tabela precisa ter um campo que seja uma chave primária. E qual é o objetivo de uma chave primária? Identificar aquele registro como único, aquele cliente como único, aquele carro como único, aquele produto como único. Porque através dessa chave primária, nós vamos fazer as relações com as outras tabelas, que vão se transformar em chaves estrangeiras em outras tabelas. E através desses 2 campos, né, a gente consegue fazer um join, fazer uma relação, né, entre 2 tabelas. Então, a chave primária ela é fundamental. Qual a característica da chave primária? Ela não aceita, dentro da mesma tabela, o mesmo valor 2 vezes. Certo? Qual a outra característica? Ela não aceita nulo. Toda chave primária precisa ter um valor. Bom, muitas vezes você vai ter no mundo real um valor natural para representar uma chave primária. Imagina num clube, se você tiver lá um número que já exista no mundo real, dentro do clube, que identifica o sócio, o número do sócio, o número do sócio poderia ser uma chave primária. Porque aquele número já existe no mundo real. Então você poderia aqui até criar número sócio como chave primária. Tá? E muitas vezes, por exemplo, você vai fazendo um cadastro de clientes. No Brasil, qual é o documento que mais identifica e que não pode ter repetição? É o CPF. Então, CPF poderia ser uma chave primária. Mas só um detalhe aqui importante. Se você coloca, por exemplo, CPF ou o número do sócio como uma chave primária, lembre-se que depois nós vamos pegar esse dado, esse campo, né, e vamos colocar em outras tabelas. Então você vai criar todo um relacionamento com várias tabelas a partir, por exemplo, de CPF. Tá certo? Agora imagine uma situação que o governo resolva mudar os CPFs, por algum motivo. Tá? Olha, os CPFs agora mudou. Todo mundo tem que colocar um 9 agora, porque aumentou muito a população no Brasil, vamos ter que incluir um número novo. O que você teria que fazer? Você teria que alterar todos os dados do seu sistema, a partir da sua chave primária. Da mesma forma o sócio. Então, cuidado você criar dentro da sua estrutura física, na chave primária, um valor que existe no mundo real, porque o mundo real pode mudar esse valor. E aí você vai ter problemas aqui, muitas vezes, de mudar todos os dados e as suas relações, que você pode ter problemas de integridade referencial depois nessas relações de todas as suas tabelas. Então evite isso. Aqui uma sugestão é sempre criar aqui, como chave primária, um valor que muitas vezes é um valor sequencial que o próprio banco de dados vai gerar para você. 1, 2, 3, 4, que existe
para uma relação entre as tabelas. E depois você vai criar, como um campo a mais, o CPF dentro da própria tabela ou depois dentro de uma tabela de documentos do cliente, que você possa facilmente alterar, incluir dados. Mas você vai proteger também. Você pode dizer, por exemplo, nessa outra tabela, ou mesmo dentro da tabela de clientes, que CPF não pode ter duplicidade, não pode ter duas pessoas com o mesmo CPF. Ele apenas não precisa ser chave primária. Aqui a gente tem formas, a gente pode criar um índice unique, que não vai aceitar, por exemplo, duas pessoas terem o mesmo CPF. Tá? Então tem forma de resolver. Então aqui, no meu caso aqui, eu vou criar aqui um ID sócio. Tá? Aí você pode seguir a sua nomenclatura padrão da sua empresa, ou criar uma nomenclatura padrão. ID sócio. ID sócio vai ser um campo inteiro, vai ser um número. Eu vou dizer aqui que é uma primary key, PK. Automaticamente aqui, ele não aceita, ele coloca como not null, ele não aceita nulo. E eu ainda vou te falar que esse número vai ser incremental. Eu quero que ele gere números incrementais, o próprio banco de dados faça isso. Ou eu teria que sair digitando. Quando for cadastrar um sócio, teria que botar um número lá que anteriormente não foi cadastrado, para não dar um problema de chave primária. Mas eu posso forçar isso aqui, aí. Porque esse código aqui, ele não é um código que existe no mundo real, é apenas para as relações entre as tabelas e para eu identificar esse cliente aqui como único, através desse campo. Mas, novamente, eu posso ter aqui depois a matrícula, aqui na própria tabela, eu posso ter a matrícula do sócio, que é um valor que exista no mundo real, que inclusive pode ser um varchar, pode ser número e letra, certo? Eu posso criar isso daqui, dentro da própria tabela, ou poderia ter uma outra tabela depois de documentos. Posso falar também que ele não aceita nulo. E aqui, o N, unique, eu posso criar aqui, falar que esse campo aqui é um campo unique, certo? Posso vir aqui ou aqui embaixo, unique. Ou posso clicar aqui também, tá? Aqui embaixo ele dá maiores informações. Então, ou seja, eu estou criando aqui uma chave primária, que é o ID sócio, que vai ser auto-incremental, o próprio banco vai criar os números à medida que for cadastrando os dados. Vou pedir para quem for cadastrar as informações nessa tabela, que vai estar representada através de um formulário, certamente, o número do sócio. Não vai ser uma primary key. Primary key é o ID sócio, mas eu até poderia, tá? Eu posso ter uma primary key formada por 2 ou mais campos. Não tem problema nisso. O único problema, muitas vezes, é uma questão de performance. Evite criar chaves primárias com muitos campos. No máximo 5, mas eu já acho um exagero. Se você tiver uma chave primária com um campo, é melhor, porque você vai ter mais performance. Porque lembre-se, cada vez que eu crio uma chave primária com campo, depois para eu fazer relação com outra tabela, eu tenho que ter os mesmos campos nas outras tabelas, que vão ser as foreign key, as chaves estrangeiras. Então, se eu crio uma tabela com 5 campos formando uma chave primária, e essa tabela faz relação com outras tabelas, eu tenho que levar esses 5 campos em cada tabela. Isso vai deixando as tabelas maiores, os índices maiores, e aí o banco vai ficar maior, os backups vão demorar mais tempo, a reindexação vai demorar mais tempo. Então, evite chaves primárias com muitos campos. Tá? E aqui eu estou criando um campo matrícula sócio, que ele não vai aceitar nulo, not null, mas ele é unique. Ele vai criar um unique index aqui. Ele não vai aceitar ter duas pessoas com o mesmo número de sócio. Ele apenas não vai ser uma chave primária. Porque, no caso aqui, uma chave primária, aqui, que essa aqui é um int. E aqui, muitas vezes, uma matrícula é um campo muito maior. Poderia ser um varchar de 30. Então, se eu colocasse isso como chave primária, eu teria que depois fazer relação matrícula sócio com chave de 30 em tudo que é tabela. Então, o banco ia ficar maior também. Certo?
Eu vou dar uma paradinha aqui e a gente volta na próxima aula. Antes disso, vamos já ir salvando esse modelo de dados. Para isso, eu posso usar aqui esse botãozinho aqui, Save o Model, ou eu posso ir aqui em File, Save o Model, ou Save o Model As, que aqui eu já falo aonde eu quero salvar e o nome, tá? Mas a primeira vez que eu clicar aqui em Save o Model, ele vai fazer a mesma coisa. Então, aqui eu posso dar aqui, ó, mer cliente, tá? Inicial. Pronto. Aqui, ó, já salvei o modelo, certo? Então, vou dar uma parada aqui e a gente volta na próxima aula. Um abraço.